Mas você se decepcionou com o Landim, com o final ali da O gestão? último ano do Landim foi muito ruim. O Landim foi muito, muito, muito ruim. O Landim estava encaminhando o Flamengo para transformá-lo numa SAF. SAF, é. Tá aí, quanto é que o Flamengo recebe hoje de direito de E imagem? vamos falar disso, que é uma briga aí que o BAP Se tá não for- doido. Não, o BAP não. O BAP está querendo cobrar. O que o Flamengo Porque recebia, o que o eu Flamengo nem- vai deixar de receber. A Por que que ele diferença. tá doido? Eu não estou sabendo. Por dessa causa briga do BAP. da Libra, né? Que o Flamengo, com o acordo da Libra, deixou de, segundo ele, vai deixar de receber em 5 anos 500 ou 600 milhões de reais. Porque Mas perdeu o ele. mínimo garantido, perdeu aquelas Bom, mas regalias que o Flamengo já tinha. isso tudo por causa da Liga. Então, É. por que entrou na Liga? Pois é, que quem entrou foi o Landim, né? Quem entrou foi o Entendeu? Landim. Abriu mão, não tem jeito. O BAP quer ganhar tudo, ele falou aqui. Eu tô torcendo pelo BAP. Esse tem gana para ganhar. Hein? Esse tem, né? Tem. Ele do falou, Gana quero tem ganhar a pegado. porra toda. Falou com essas Ganhar palavras. essa porra toda. É isso aí. Falou pro Aliás, João quando Guilherme. ele foi campeão carioca, eu mandei para ele um selinho, dizendo, eu vou ganhar essa porra toda. E até agora ganhou tudo, né? É, vai Ganhou ganhar. Supercopa, E tem um ganhou Taça timaço. Guanabara e ganhou estadual. Ganhou os Ele- 3 que Ele disputou. tem um timaço. Timaço. Ele tem um timaço. Montado pelo Landim, mas é um timaço. É, bom, Aí não interessa, né? isso não interessa. O que interessa é que tem é do um time Flamengo. lá e tá ganhando. E o Landim foi bem também. E assim vai o Flamengo. Mas quem foi o melhor presidente? Quem foi o melhor, não? Quem foi o maior presidente? Quem é o maior presidente da história do Flamengo? Márcio Braga ou Rodolfo Landim? Rodolfo Landim que conquistou 2 Copas do Não, Brasil, Rodolfo 2 Landim- brasileiros, 2 Libertadores. O Rodolfo Landim acabou fraquejando agora nesse último ano do mandato dele. O grande presidente do Flamengo, da história do Flamengo, foi o Zé Baixo Padilha, lá nos anos 30. Que dá nome à Gávea, ao estádio. Em seguida, outro grande presidente, sem sombra de dúvida, é o Gilberto Cardoso. Dr. Dá nome à Gilberto rua. Cardoso. E, sem sombra de dúvida, eu fui um bom presidente, reconhecido, mas também fui 6 vezes presidente do Flamengo. 6 mandatos. O maior recordista de mandatos. 8 vezes presidente, 4, 5, 6 vezes o conselho diretor e 2 do conselho deliberativo. Afinal, tem uma representatividade muito grande, muito forte, sempre campeão, sempre lutando pelas causas que eu considero justas. E o Flamengo não é grande pelo que o Landim fez ou pelo que o Bandeira? doutor Gilberto Cardoso Gilberto ou Cardoso. o Zé Baixo Padilha. Ele é grande porque é o clube que o povo escolheu para torcer. Ele não foi feito de dentro para fora. De fora para Ele veio dentro. de fora para dentro. Maneiro isso, hein? E é isso aí, mora no coração do brasileiro, tá? Tem raízes profundas na sociedade brasileira. E todos que vieram, o Bandeira foi um presidente que ajudou muito, mas não tinha brilho nenhum, não é? E não tinha essa gana de vencer como tem o BAP, como tinha o Landim também, né? É. Eu pergunto falei do BAP, porque você apoiou o Maurício, né? Maurício. O MGM. Maurício. Mas nos falamos depois e você ficou feliz com a vitória do BAP. O BAP tem um bom grupo, não é? Tem bom Os vice-presidentes dele são muito bons, né? É. De nome, assim, pelo menos. Ele escolheu Uma bem. equipe boa. É bem. Acho que vai bem. Ficou bem entregue. Eu acho que está bem. Mas você se decepcionou com o Landim, com o final ali da O gestão. último ano do Landim foi muito ruim. O Landim foi muito, muito, muito ruim. O Landim estava encaminhando o Flamengo para transformá-lo numa SAF. SAF, é. E quando toda a sociedade rubro-negra, sejam os sócios, sejam os torcedores, ninguém quer saber de SAF do Flamengo. Não precisamos de SAF. Não precisa. Arrecadando Não precisa. quase 2 bilhões, vai precisar de SAF. Podendo arrecadar cada vez mais, vai precisar de SAF para quê? Para quê? É isso. Então, e ele estava encaminhando. Ele estava forçando isso, né? Estava forçando, não tem a menor dúvida. Inclusive, o estádio, o BAP falou isso, né? O estádio era impagável se não fosse para uma SAF.
constituída por uma SAF. O BAP falou agora na entrevista lá pro... Não, mas não foi isso que ele disse. Ele diz a mesma coisa que eu digo. Eles criaram essa questão do estádio e foram nesse atropelo todo para comprar aquele terreno e da forma que estavam programando, foi para justificar no futuro não ter o dinheiro e aí fazer a SAF. Não foi para vender para a SAF, foi para... Não, mas é exatamente isso. Entendeu? É exatamente isso que eu disse. Tornar o clube inviável para aí sim ter que vender. Fazer a SAF. O estádio tornar o Flamengo inviável, né, gastar mais do que ter, e aí não ter outra saída a não ser transformar em SAF. Exatamente. Mas isso eu ouvi até de conselheiros lá de dentro. Mas é isso. É exatamente isso, né? Isso que eu estou dizendo aqui, que não eram só os conselheiros do clube que pensavam como nós estamos dizendo aqui agora. A torcida também. Ninguém acreditava nessa SAF. E o Flamengo não precisa de SAF para fazer o seu estádio, quando tiver mantido esse faturamento que ele tem estado agora, 1,3 bilhão, 1,5 bilhão, 2 bilhões. É por isso que você dizia na campanha lá do Maurício que a gente quer o nosso estádio sim, mas não dessa forma. Não, né? Não dessa forma. Então achou errado essa compra do terreno do jeito que foi, que não deveria ter sido assim? Eu sou tabelião na cidade há 67 anos, vai discutir compra de terreno comigo? É verdade. Eles compraram um terreno que eles pagaram 150 milhões de reais. À vista? Sem ter a escritura, sem ter a posse do terreno. Não pode ter posse, não pode construir nada. Que isso? Isso é uma loucura. E sem um planejamento físico-financeiro, ou seja, o que o nosso amigo BAP está fazendo é o que manda o bom senso. Parou, vamos conversar, eu não sou contra o estádio, mas não dá para fazer em 2 anos, isso vai demorar uns 6 a 8 anos, tem que fazer um planejamento físico-financeiro, você não sabe que estádio vai ser feito, comprou um terreno que não sabe que estádio vai caber ali dentro. Foi tudo entregue nas coxas do Landim em 2 meses. Para se reeleger, né? Na verdade, para botar o Dunst, que seria a reeleição do Landim, praticamente. É isso. Que ele seria CEO. Para fazer uma SAF. Para fazer uma SAF. E aí ter o poder do Flamengo por muito tempo, né? Que aí estaria lá dentro do resto da vida. Nossa Senhora. Então a torcida não estava errada, hein? A torcida que falava isso não estava errada. O Landim tentou prorrogar o mandato dele por 1 ano, lembra disso? Tentou, para 4 anos. Disso? Verdade. Depois ele tentou a SAF, foi rejeitado. Aí veio a questão do estádio, de comprar o terreno para fazer o estádio, para ser a mensagem dele para o futuro. E se eternizar no Flamengo. A verdade, o que queriam era se eternizar. O Landim foi mal no final, muito mal. Ele foi um bom presidente no primeiro mandato de 3 anos e muito ruim no segundo mandato. Inteiro? Nos 3 anos? Sim, por causa dessa proposta. E ele tinha oportunidade de fazer isso, esse planejamento, ao longo dos 3 anos. Ele deixou para fazer em toque de caixa no finalzinho, nos últimos meses, 5 meses. É isso aí. Mandou mal, né? Muito mal. Não me confunda com o Landim. Não me confunda com o Landim. Márcio Braga, então, foi superior ao Landim. O Landim não mesmo com os títulos, não superou. Eu não superei? Não, o Landim. O Landim mesmo com os títulos. Tem mais título do que eu. É isso aí.